Oi, pessoal. Continuando aqui, agora a última parte, a quinta parte do processo aqui de complementação dessa partezinha de sistemas reprodutores, ciclos, gravidez. A gente vai falar dos métodos contraceptivos, mas eu vou separar aqui primeiro em duas partes. Essa primeira parte vai ser sobre cada um dos processos aí contraceptivos dos homens e das mulheres. E não vou falar necessariamente aqui, no caso, de métodos contraceptivos como alguns de interferência estrutural. Vou falar aqui do processo aqui de interferência cirúrgica, certo? E no caso a gente vai ter praticamente dois processos bem importantes, um para cada um. E é bem fácil de entender. O maior medo que as pessoas têm é sobre cada um desses, e é por isso que eu vou falar deles. Então, falando aqui dos métodos contraceptivos, como eu disse, a gente vai separar isso entre o método contraceptivo masculino e o método feminino. O que a gente vai ter vai ser a interferência cirúrgica. Primeiro aqui a gente tem essa imagem. Como a gente consegue ver, isso aqui é todo o sistema reprodutor masculino de uma forma bem simplificada. A gente tem aqui os testículos, cada um deles, o epidídimo, que é a estrutura que fica logo acima, como eu falei, ela armazena e matura cada um dos espermatozoides, certo? E é comunicado aqui pelo ducto deferente, cada um deles, até as chamadas vesículas seminais, que ajudam a complementar aí na parte de 80% dos líquidos do, do sêmen, que depois entra aqui na parte que comunica tanto o sistema excretor quanto o sistema reprodutor, que é a uretra, e que em volta dela a gente vai ter a próstata, que vai ajudar na nutrição e proteção dos espermatozoides. Junto, logo abaixo, a gente vai ter as glândulas bulbouretrais, que vai limpar essa parte, ajudar na movimentação, e vai ter essa estrutura externa, que é o pênis, que vai ser basicamente responsável pelo processo de ereção. Então, o que a gente vai ter? Para a gente poder ter um método contraceptivo, isso significa uma forma de evitar a gravidez, a gente tem que evitar que o material usado na reprodução, os espermatozoides que são armazenados aqui no epidídimo, eles cheguem até o destino final, que no caso seria essa saída, certo? E como é que a gente faz isso? A gente faz aqui basicamente pelo corte da estrutura que a gente chama de ducto diferente. Esse ducto deferente, ele fica mais ou menos aqui na estrutura do saco escrotal, tanto é que dá para fazer ele tranquilamente do lado de fora, com algumas incisões pequenas. Dá para fazer esse negócio, essa parte de, digamos assim, diminuição da fertilidade. Ele diminui aí, tem uma eficácia de até 99%, o que é bem alto, certo? E o que que ele faz? Ele evita que haja comunicação de todo o sistema reprodutor com o resto aqui com a parte complementar desse sistema reprodutor, que é o testículo e o epidídimo, certo? Qual o maior medo que os homens têm ao fazer esse processo? Primeiro que ele é um pouco invasivo. Apesar de ser curto, ele é invasivo sim. Ele causa um corte, causa um segundo corte na bolsa escrotal, posteriormente aqui no ducto deferente, e eles vão ser separados aqui por alguns ligamentos, certo? Que a gente força que não haja comunicação entre entre o testículo e o resto do sistema reprodutor. Mas o maior medo das pessoas mesmo aqui, além do processo ser invasivo, é que a gente vai ter o corte do sistema reprodutor. As pessoas acham que esse processo aqui é reversível, mas ele não é. O que acontece é que, com o passar do tempo, a produção dos espermatozoides que vem até o epidídimo, a gente pensa, isso aqui é para armazenar. Mas o que acontece? Essa estrutura pode explodir em algum dia? Claro que não. A maior parte dos espermatozoides que são produzidos aí, que nem eu falei antes, no processo de 7 semanas eles são renovados, eles são reabsorvidos pela estrutura e são formados novamente, certo? Continua a produzir espermatozoides, mas também numa quantidade menor. Ele vai diminuindo. Afinal de contas, nosso corpo não é burro. Nosso corpo é uma máquina super inteligente. Então, o que acontece? Além da produção dos espermatozoides, do processo não ser reversível como a gente pensa,
a gente também vai ter aqui essa estrutura do testículo. E o testículo ele é responsável não apenas pela reprodução, como eu tinha falado no sistema reprodutor masculino, mas também pela produção de alguns hormônios que a gente usa. O principal deles, a testosterona, certo? A testosterona no corpo masculino é responsável por regular muitas coisas, muitos sistemas. E a maior parte do medo dos homens por parte desse processo é de perder a sua capacidade de ser homem, algo do gênero, sabe? Mas o que a gente tem aqui é a secção, ou seja, o corte do ducto deferente e da comunicação dos espermatozoides com o resto do sistema reprodutor. E não necessariamente a perda dos hormônios. A gente só deixaria de produzir esses hormônios caso houvesse aí o processo de castração, que é a retirada aqui cirúrgica de toda a estrutura do testículo. E isso não aconteceu. O que acontece é que todos os hormônios continuam a ser produzidos, não há qualquer variação, certo? Afinal de contas, o sistema reprodutor é voltado para a reprodução e os testículos também têm essa função de reprodução, mas além disso, tem a função de liberação de hormônios. E essa função de liberação de hormônios não é prejudicada nesse processo aqui. E só para não deixar passar batido, esse processo aqui é chamado de vasectomia. Ou seja, se a gente for analisar aí a estrutura da frase, da palavra, vasectomia significa aí vaso, a primeira parte, um vaso condutor, que é esse tubo aqui, que comunica até as glândulas seminais. E sectomia significa separação em seções, separação em partes, que é basicamente o processo de corte que a gente falou. Essa foi a primeira parte aqui, que eu falei do método contraceptivo, e mais específico, o método cirúrgico. E a gente falou dele por causa dos maiores medos que as pessoas têm com base nesse processo de contracepção. Continuando, a gente vai ter agora os métodos contraceptivos para as mulheres, certo? E para as mulheres a gente vai ter aí a parte que é também muito semelhante ao dos homens. Diferente dos homens, essa estrutura aqui, ó, que a gente consegue ver que está em corte, ela não está tão externamente assim comparado com os ductos dos homens. Essa parte aqui, ela está mais internamente no abdômen da mulher. E por que que é importante saber disso? Porque é uma cirurgia muito mais invasiva quando a gente compara com a do homem. Então, o que acontece? Toda essa estrutura aqui de reprodução, ela se comunica. Meio externo, entra dentro do útero, comunica aqui com a tuba uterina, e se a gente impede a passagem aqui da tuba uterina, a gente não vai ter prejuízo algum. Imagina assim, os mesmos medos que os homens têm sobre esse processo é o mesmo medo que a mulher vai ter. Aqui a gente vai ter o ovário. O ovário também tem a função de liberar hormônios e essa função não é comprometida com o corte aqui da trompa, certo? Ela é cortada e fechada. O que acontece é que a liberação do ovócito continua acontecendo regularmente. Esse ovócito chega aqui e, como eu disse antes, no ciclo de reprodução, o que acontece é que esse ovócito ele pode tanto ser fecundado quanto ele pode não ser fecundado. E no caso dele ser fecundado, ele continua todo o processo, ele vai para frente. E isso é impedido aqui, tanto a comunicação dos espermatozoides quanto do óvulo, o que torna praticamente inviável aí a reprodução. E segundo, o que acontece é, caso ele não seja fecundado, esse ovócito é reabsorvido, ou seja, não há qualquer tipo de problema por parte desse método. A segunda coisa é que todo o processo de liberação hormonal continua sendo realizado. Estrógeno e progesterona continuam sendo liberados e continuam atuando no corpo da mulher. O que acontece é que as pessoas têm medo desse ciclo hormonal ser impedido e, como vocês podem ver, isso não acontece de maneira alguma. Hum, Continuando aqui, o que a gente vai ter também é praticamente toda a estrutura, tanto do homem quanto da mulher, não deixa de funcionar graças a esse corte. Tanto aqui a parte da menstruação, graças à participação dos quatro hormônios, o FSH, o LH, o estrógeno, a progesterona, continua atuando, ou seja, continua havendo menstruação, ovulação, só não há comunicação. Para o homem também, é a mesma coisa.
todo o processo aqui de liberação de ovos, de espermatozoides acontece, só que é impedida, certo? Então, o que a gente vai ter vai ser não necessariamente a perda aqui da capacidade de fazer o ato sexual, mas sim de fazer a reprodução. Tanto é que as glândulas continuam fazendo aqui suas funções, mesmo com o corte. E para quem não sabe também, antes que eu acabe deixando de lado como eu estava quase para fazer no método anterior, esse método ele é chamado de semelhante à vasectomia, ele é chamado, perdão, gente, ele é um corte em específico aqui na tuba uterina e novamente ele é irreversível, certo? Então, essa aqui é a parte que eu queria falar. Eu agradeço pela participação de vocês por ter assistido essa aula e vou deixar alguns exercícios em específico sobre cada um dos temas que eu falei aqui até agora. E muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau, pessoal.